Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Sr. Secretário de Estado da Saúde, Senhoras Deputadas da Assembleia da República e deputados, estimada colega Presidente da Federação Internacional Farmacéutica, Carmen, nuestra colega que une los farmacéuticos mundiales y que eleva nuestra voz a la Organización Mundial de la Salud y representa la fuerza que las mujeres detienen en esta profesión. Por usted, Carmen, los farmacéuticos tienen un cariño muy grande, mucha estima y consideración. Muchas gracias por estar siempre con nosotros en los momentos especiales para a profissão farmacêutica em Portugal. Senhores bastonários da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Biólogos e representantes da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos, estimados colegas bastonários das Ordens dos Farmacêuticos de Angola e Cabo Verde, representantes das Associações Profissionais de Farmacêuticos do Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, senhores representantes das outras ordens profissionais, senhora subdiretora da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e demais direções gerais e institutos públicos, senhor vice-presidente do Infarmed, senhores representantes das autoridades regulamentares do medicamento e da farmácia dos países de língua portuguesa, senhor presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo, senhor presidente do Conselho Geral de Farmacêuticos de Espanha e associações europeias, senhores bastonários da Ordem dos Farmacêuticos e anteriores ministros da Saúde, senhores presidentes dos Conselhos Diretivos das Faculdades de Farmácia e instituições do ensino superior, estimada professora Maria Odete Santos Ferreira, estimado professor Fernando de Pádua, senhores presidentes e representantes das associações do setor farmacêutico, das associações da sociedade civil, das associações de doentes, das associações de consumidores, caros representantes dos jovens profissionais e dos estudantes de ciências farmacêuticas, caros colegas, senhoras e senhores. Senhor Presidente da República, muito obrigado mesmo, por estar no Congresso dos Farmacêuticos. Todos nós sabemos, porque o Sr. Presidente já o disse publicamente, que tem uma especial predileção por farmácias e que está sempre a par das últimas novidades em medicamentos. Ora hoje, Sr. Presidente da República, tem aqui uma sala cheia, mais de 1.800 farmacêuticos dispostos a fazer o melhor pela saúde em Portugal. Pode contar connosco. Aliás, liga-nos um outro facto determinante para a vida de todos os farmacêuticos. Em 1972, o então Ministro da Previdência e dos Assuntos Sociais e Saúde, professor Baltazar Rebelo de Sousa, assinou e mandou publicar o Decreto-Lei que instituiu uma ordem para os farmacêuticos. Curiosamente, passados tantos anos, 45 mais exatamente, é o Sr. Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que traça outro marco na história farmacêutica, promulgando em agosto último a carreira dos farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde. Fica para a história deste Ministro da Saúde, deste Ministério da Saúde e de Vossa Excelência, Sr. Presidente, esta importante meta para os farmacêuticos. Representa quase 20 anos de trabalho de muitos farmacêuticos que organizaram os serviços farmacêuticos dos hospitais, que garantiram e garantem a segurança no circuito do medicamento, peças fundamentais para a sustentabilidade do SNS e do sistema de saúde. E somos muitos, Sr. Presidente, 15.000 farmacêuticos, 70% com menos de 45 anos. Somos o auxílio da saúde mais próximo dos portugueses e, muitas vezes, o único em zonas mais esquecidas do país, através da nossa rede de farmácias comunitárias, a face mais visível da nossa profissão. Mas há outras igualmente importantes. Os laboratórios de análises clínicas, a farmácia hospitalar, como já referi, a indústria farmacêutica e a distribuição farmacêutica, a regulamentação, a investigação, as universidades. Formamos várias gerações de farmacêuticos que hoje competem à escala global.
Durante 3 dias estivemos a debater intensamente o acesso ao medicamento. O nosso lema, medicamentos para todos. A responsabilidade social dos farmacêuticos. A vontade de fazer mais, de dar voz aos doentes, aos mais jovens. Foram 3 dias de partilha com o único propósito de contribuir para o desenvolvimento eficaz do sistema de saúde em Portugal e pelo Serviço Nacional de Saúde, fator determinante da coesão social, da nossa cultura de solidariedade e proteção social, fruto da nossa democracia. Foi também, e não menos importante, o encontro com os farmacêuticos dos países africanos, que falam português, do Brasil, a quem nos unem laços de fraternidade e sonhos comuns. Há muitas décadas, Sr. Presidente, que nos ajudamos e que partilhamos um caminho comum. Somos muitos, unidos por projetos a bem da saúde de todos. E ao homem que construiu este Congresso, permitam-me agora, com esta informalidade, ao professor Dr. Jorge Gonçalves, gostava que se recordasse sempre da nossa gratidão. Fez este Congresso dizia que fez este Congresso, Sr. Professor, com sabedoria, com alma, com dedicação. Foi um contributo inestimável. Professor Dr. Jorge Gonçalves, obrigada em nome de todos os farmacêuticos, é o que diz aquela placa que acabei de lhe entregar. É um orgulho tê-lo na nossa universidade e ajudar a construir o nosso futuro. Senhor Presidente da República, temos, acima de tudo, uma paixão que partilhamos consigo, com o Sr. Presidente. Portugal e os portugueses. Aqueles que tão bem conhecemos, que entram diariamente nas nossas farmácias, para quem trabalhamos nos hospitais, nos laboratórios, a quem nos ligam laços de afeto. São os portugueses a nossa razão de ser. Temos um orgulho enorme, enorme no trabalho que fazemos cá dentro e que é reconhecido lá fora, por esse mundo. E nunca baixaremos os braços perante as dificuldades, como já ficou provado nestes últimos anos tão difíceis. Nunca desistiremos do nosso país, dos que mais precisam de nós. Os portugueses confiam em nós e sabem que podem contar connosco. O nosso sistema de saúde é um dos melhores do mundo. Dá-nos segurança, confiança, é um fator de coesão e de redução das desigualdades. E também contribui de forma significativa para a nossa economia. Mas, Sr. Presidente da República, temos desafios e não os podemos ignorar durante mais tempo ou corremos o risco de pôr em causa o nosso futuro coletivo. Investimos muito nas soluções imediatas, fazemos diagnósticos perfeitos, definimos estratégias, mas falhamos muitas vezes na sua concretização a médio e a longo prazo. Não temos muitas vezes estabilidade nas políticas, nem temos sido muitas vezes capazes de fazer as reformas para além de uma legislatura. E isso tem custos. O envelhecimento da população e a crise económica acentuaram as desigualdades num país já de si desigual, em que os recursos são escassos para dar suporte a um Serviço Nacional de Saúde que precisa de inovar na organização, nos modelos de gestão, na prestação de serviços de proximidade, na prevenção, na articulação reforçada entre os setores público, privado e social. E é urgente a colaboração efetiva e eficaz entre os profissionais de saúde. E nós, profissionais de saúde, hoje estamos aqui e dizemos presente. É fundamental contribuirmos todos para a valorização das carreiras. É fundamental contribuirmos todos para um clima de coesão e paz social na saúde. Os farmacêuticos portugueses vivem parte da sua vida, o seu dia-a-dia, a servir populações no interior do país, nos bairros das nossas grandes cidades, onde são companheiros de muita solidão. Ajudam a criar cidades mais desenvolvidas, desenvolvem vilas e aldeias, garantem acesso aos cuidados de saúde,
são empreendedores no cluster da saúde, desenvolvem as nossas universidades, cooperam e investem em geografias ligadas a Portugal, por laços de afeto. Muitos dos farmacêuticos que hoje aqui estão, Sr. Presidente, perderam tudo, quando o país ou as medidas políticas não foram capazes de recordar o seu sacrifício e premiar a sua perseverança e o sentido de serviço público. Não esqueceremos nenhum deles. Eles são parte importante da nossa história. O orgulho que temos para deixar aos mais jovens, que hoje estão repletos nesta plateia, vem da humildade e da dignidade que demos ao nosso passado. Um sentimento de pertença a uma profissão, de patriotismo e de coragem. E, acima de tudo, de responsabilidade. Se alguém disse no século passado a responsabilidade é a medida do ser humano, nós dizemos hoje a responsabilidade tem que ser também, e é também, e foi sempre a medida do farmacêutico. Hoje, quando daqui sairmos e voltarmos ao dia-a-dia com os cidadãos, com os nossos doentes, sairemos mais fortes, mais unidos e com a certeza de que somos capazes de fazer ainda mais e melhor. É com estes farmacêuticos, é com esta energia que os portugueses poderão sempre contar e o nosso Presidente da República também. Muito obrigado.